Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Já estou aqui no hospital. Sejam bem-vindos para mais uma semana de aula. Vai dar tudo certo, essa semana vai ser bem atípica por aqui, mas é a semana que eu trabalho, então a gente tem algumas mudanças que ocorrem nessa semana. Então vamos lá, vai dar tudo certo, eu vou conseguir conciliar tudo e acompanhe como é que vai ser o dia de hoje, segunda-feira. Tamo junto, pessoal. Bom dia. Primeiro café da semana, pão com ovo em queijo. Parei ali no Cafolha e comprei um pão com ovo. Bora lá. Ok. E ali... Aí como era a forma que eles interviam para É porque, ó, tá aberto aqui no Docs, né? E aí, quando eu salvo em PowerPoint... Ó, só tá vendo que não tem nada aqui? Aí... Olha como é que fica aqui. Fica assim. Pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia. Vamos para o segundo dia da semana, hoje é terça-feira. E tá tendo aula de embriologia nesse exato momento lá no campus. E depois vai ter aula de anatomia. Mas eu vou fazer algo muito mais especial, né? Que tem algo muito mais simbólico para mim, que vai ser a apresentação final do meu projeto do PAI, que é a iniciação científica que eu fiz. O tema é o perfil epidemiológico do vírus sincicial respiratório em crianças no Amazonas de 2019 a 2024. E assim, é a realização de um sonho. Eu lembro que lá no terceiro período, no comecinho, quando eu procurei orientador, mandei milhares de e-mails e ninguém me aceitava. Aí a doutora eu tinha enviado pelo Instagram e ela me aceitou. E nisso, um outro orientador, na época, tinha me aceitado ao mesmo tempo, primeiro que ela um pouco. Aí eu aceitei o dele e dispensei a dela. E aí, só que ele não me respondia mais, eu falei, cara, se ele já não tá me respondendo agora, imagine quando começar mesmo. E aí eu pedi perdão dela e falei se ela me aceitaria novamente. Aí ela disse que sim, a gente marcou uma reunião aqui presencial para fazer o alinhamento dos temas, pediu para eu trazer temas. E nisso a gente fechou no tema do vírus sincicial respiratório em crianças. Vou tentar filmar minha apresentação para vocês, deixar gravando um tripé lá atrás, alguma coisa assim, para deixar registrado, sabe, esse momento tão importante. Primeira iniciação científica, um projeto científico, que depois vai vir mais iniciações científicas, mestrado, doutorado, se for da vontade do senhor, PhD. Mas eu gosto muito dessa área de ensino, dessa área de pesquisa e dessa área de compartilhar, sabe, um pouco do que eu sei. E é isso, vou lá, daqui a pouco vai chegar minha apresentação. Tava falando com minha amiga que chegou primeiro, que já era pra ser a terceira, e tá na primeira ainda. Então, ou seja, a minha era a quarta, vai demorar bastante. E é isso, trouxe uma lembrança aqui pra doutora, eu vou mostrar pra vocês. Assim, meio torto, mas olha só. Deixa eu mostrar primeiro aqui. Trouxe um chocolate pra ela da Cacau Show. Sei que ela gosta de chocolate. Olha só, muito, muito legal. Deixei nessa sacola aqui pra ela não perceber. E deixa eu soltar esse cinto aqui que eu já vou sair. E também eu fiz esse quadro, a imagem, né, no caso. Aí eu peguei a nossa primeira foto juntos, eu, a Cecília, cadê? A Cecília, a doutora Leíse e eu, nessa primeira vez que a gente ficamos ao mesmo tempo, porque a Cecília só tinha disponibilidade quinta-feira à tarde e eu sexta-feira de manhã. Então a gente nunca se encontrava, a gente só sabia quem era o pessoal pelo WhatsApp. E aí, tipo, depois de uns 4 meses, de agosto lá pra dezembro, eu vim encontrar a Cecília pessoalmente, conhecer ela, que a gente sempre se falava pelo WhatsApp sobre o projeto. O dela é sobre, se eu não me engano, leptospirose em bovinos. E que sou eu, né? Aqui depois foi na nossa apresentação parcial. Aqui é o marido da doutora, o Pedrinho, filho dela, a Marina e a doutora. Aqui quando ela foi homenageada lá na Câmara Municipal de Manaus. E aqui do aniversário recente da filha dela, que eu sei que eu tenho certeza que vai ficar muito mais especial. Aí eu coloquei a frase: esposa, mãe e pesquisadora. Obrigado. Uma forma de agradecer, sabe? Porque, pra quem não sabe, né? A pessoa que orienta, a gente que faz o projeto de iniciação científica, isso é público.
Então eu posso falar. Todo mundo que faz iniciação científica ganha R$700 por mês para custear essa pesquisa. O transporte, tudo para custear. R$700 uma ajuda de custo. Então eu ganhei durante um ano R$700. Só que a doutora não ganha nada para orientar a gente, entendeu? Ela não ganha, tipo, R$1.000 para estar orientando a gente ou algo do tipo. É totalmente voluntário o ato do pesquisador. E para ser orientador, tem que ter doutorado aqui na FVS. Então ela tem doutorado. Para quem não sabe, por exemplo, ela fez 5 anos de graduação, mais 2 anos de mestrado, mais 3 anos de doutorado. Então é algo bem, bem difícil. E é isso. Eu sou muito grato a ela, assim, foi a primeira... Eu escrevi até um texto aqui atrás, ó. Ela foi a primeira pessoa que me acolheu, me orientou na pesquisa, então sempre vou lembrar. Eu sei que vai demorar muito ainda para eu sair desse ramo da pesquisa, mas é isso. Não sei, quem sabe no futuro eu vou dar aula em faculdades, aula em congressos, não sei o que o futuro aguarda, né? Mas por enquanto isso, enquanto o futuro não chega, eu tô aqui, ó, afiando a minha espada. E como é que vai ser o dia de hoje? Eu vou sair daqui, ia acabar às 10h50, mas vai acabar lá pro meio-dia, 1h. E aí eu vou lá pra faculdade, que eu tenho aula de ética médica, e depois eu vou pro hospital, que eu trabalho, né? Nessa semana eu tô trabalhando. E aí eu não vou conseguir provavelmente pegar o primeiro depois, vou só pegar o segundo depois. E aí a minha chefe vai estar filmando os 2 antes e depois me mandando pra eu editar. E é isso, vai dar tudo certo. Se você tá aqui, queria pedir oração para que eu venha conseguir conciliar tudo, é muita coisa, mas vai dar certo, em nome de Jesus. Não sei até quando eu vou conseguir conciliar essas gravações e tal, meu trabalho de videomaker. Mas assim, vou dar o meu melhor até onde der. Quando eu ver que tá atrapalhando a minha faculdade, me falta essas coisas, eu vou parar. E, por exemplo, ontem eu levei já uma falta em biologia celular. Eu só posso ter... eu acho que é 4 faltas. 4 faltas, já tenho uma. E, por exemplo, se eu faltar sexta-feira de novo, eu já vou ficar com 3 faltas. Então eu já não vou poder mais faltar. Aí sexta-feira eu não vou faltar. E é isso, galera. Terça-feira, aguardo como é que vai ser os takes do dia de hoje. Sem vaga no estacionamento, eu estacionei pra cá. Aqui, ó, pra quem não sabe, é a fábrica da BMW. Que nesse local aqui que eu estacionei, não pode estacionar de 4 às 5 da tarde, porque ficam muitas carretas. Que provavelmente pode ser de funcionário, né? Não tenho certeza. E ali, ó, onde eu fiz a minha primeira iniciação científica, a Fundação de Vigilância em Saúde, Rosimeire Costa Pinto. Essa Rosimeire Costa Pinto foi uma funcionária que passou muitos e muitos anos, muitas décadas, foi a diretora até, e ela morreu na pandemia. E aí homenagearam ela com o nome da instituição. Sim, senhora. Obrigado. Que é muito legal porque parece muito GCA, sabe? Tipo, tem muitas salas, tudo isso aqui são salas divididas por divisória. E aí vai com várias pessoas estudando, tipo, pesquisando, né? Que aqui é de vigilância sanitária, em seus escritórios. Deixa eu ver se consigo ir mais um pouquinho pra cá. Ó, tipo isso que eu falei pra vocês. Agora deixa eu ir lá pra sala, né? E olha a Ceci, que eu encontrei. Ela vai estar fazendo a apresentação dela à tarde, a Ceci. Ela que eu tava falando pra vocês no vlog. E aí, Ceci, quais são as suas expectativas pra essa finalização? Eu tô muito ansiosa, mas tô com boas expectativas. Tu renovou ou tu vai fazer um outro tema? Como é que tá? Qual que vai ser o próximo? Com espirotricose. Como? Espirotricose. Ah, sim. O que tu fez foi sobre qual? Leptospirose. Entendi. Show. E desde então, a chikungunya ainda está presente. E dados recentes pela Fundação de Vigilância em Saúde confirmam que no primeiro quadrimestre de 2025 foi confirmado 67 casos de chikungunya. Isso se dá devido ao cenário que a chikungunya se prolifera no Amazonas, no cenário de caminho, outras arboviroses. Mas tem um porém, entretanto, a astrologia intensa é uma manifestação. Olha só, a gente tá indo agora conhecer lá o departamento, né? Que eu já conheço, tô levando a minha amiga. Bora lá, estamos no intervalo. Aqui, ó. E aí, qual a sua expectativa para sua apresentação? Muito boa, eu tô um pouco nervosa, né, que a gente tá finalizando um ano de trabalho, mas
mais com expectativa lá em cima, finalizando essa etapa, né, da faculdade. E é isso, eu espero que dê tudo certo. Show! E a nossa amiga já vai formar, tá? Vem aí! Vem aí. Olha aqui. Olha ali o Jair. Aqui, ó. O que a gente ficava fazendo no trabalho? A gente vai descer. E aí... já vai chegar a minha apresentação. Eu vou tentar colocar um tripé lá no meio, assim, em algum lugar pra deixar gravando. Pra deixar registrado, né? Bora ver. A menina me avaliou. Olha, aquela ali vai me avaliar. Ela tá descendo aqui. Deixa eu ver se consegue pegar. Bem ali. Conhecer o departamento da Duane. Bom, Luana, obrigado pela sua apresentação. Como a gente consegue perceber, teve um desdobramento do seu pai, então isso é bem gratificante de ver. Nesse momento eu desfaço a banca e eu convido agora o mestre Hildo Mendes Lima para compor a banca e também a especialista Lilian Furtado Farias, aqui da FVS, dois são da casa. Convido também e convido o bolsista Erlan Gomes de Carvalho Filho para fazer sua apresentação e a orientadora do Erlan, a Leísa, né? Vai ficar aqui na frente também. Tá bom? Bom, Erlan. Bom, Erlan, então, você tem até 20 minutos para fazer a sua apresentação, a banca tem 5 minutos para fazer as suas arguições e boa sorte. Bom dia a todos, quero primeiro cumprimentar a banca, agradecer por essa oportunidade. Me chamo Erlan Gomes de Carvalho Filho, sou acadêmico de medicina da Universidade Federal do Amazonas e o nosso tema é perfil clínico e epidemiológico do vírus sexual respiratório em crianças no Amazonas de 2019 a 2024. O orientador é Alice Gomes Fernandes. O vírus social respiratório é um vírus que pertence à família Paranoxovirus. Ele é uma das principais formas de infecção do sistema respiratório em crianças menores de 5 anos. E uma das principais formas de gravidade desse vírus, o vírus social, é evoluir para a síndrome respiratória aguda grave, o SRAG. Então, para a gente entender essa complicação dele, primeiro a gente tem que entender o que se encaixa em SRAG, qual é essa síndrome respiratória aguda grave. Bom, é todo aquele que tem uma síndrome gripal, ou seja, tem um perfil sindrômico gripal, que vai ter algumas complicações. No caso, pode ser uma dessas que eu coloquei aqui: dispneia ou desconforto respiratório, pode ser saturação menor que 94%, ou coloração azulada nos lábios, na face, nas extremidades, que é a cianose. Então, a síndrome respiratória aguda grave vai ter algum desses, e o vírus social respiratório pode ser um desses causadores. E essa síndrome respiratória aguda grave, ele tem algumas causas, algumas etiologias que podem ser diferentes de vários tipos de vírus. Nesse caso, a gente tem o vírus social respiratório, a gente tem a influenza, temos a parainfluenza, o adenovírus, o coronavírus. Então, a gente tem várias causas desse SRAG. E também a gente pode ter outros tipos de causa, que no caso não é o caso, como bacteriano, pneumonia e outras coisas. Mas aqui a gente está focando que as causas podem ter várias causas desse vírus. Para isso, a gente precisa ter uma confirmação laboratorial para a gente saber qual que é o vírus que está causando esse SRAG, qual é o vírus que está causando essa síndrome respiratória aguda grave. Com isso, a gente vê que o vírus social respiratório ele é muito importante, porque ele basicamente vai infectar a maioria das crianças no primeiro ano de vida e também, no cenário global, ele infecta por ano 33 milhões de pessoas.
menores de 5 anos são 33 milhões e 3,5 milhões vão ser hospitalizados. Também vamos ter por ano mais de 200 mil óbitos pelo vírus social respiratório. Então, ele é um dos causadores da síndrome respiratória aguda grave e ele é um vírus que tem alta incidência, alta prevalência. E no cenário do estado do Amazonas, a gente vê que ele é muito importante o vírus social respiratório. Por quê? No ano de 2024, a gente teve 4.511 casos. Desses 4.511 casos, os vírus que a etiologia viral foi 1.890. Então, desse total, 1.890 foi viral. Desses 1.890 viral, mais de 600 foram por vírus sincicial respiratório. Então, a gente vê mais uma vez a sua importância, que com 32% dos casos foram por esse vírus que causaram essa síndrome grave. E também a gente vê que há um predomínio em crianças menores de 1 ano, e desses 81 casos que evoluíram para óbito, 10 foram por causa do vírus sincicial respiratório. E além disso, no cenário da capital, no cenário de Manaus, de 2017 a 2018, um estudo afirma que mais de 70% dos casos que vão estar associados às infecções respiratórias foi por causa do vírus sincicial respiratório. Pode passar. O objetivo do nosso trabalho, o objetivo geral, é a gente vai caracterizar tanto o perfil clínico como o perfil epidemiológico desses vírus em crianças menores de 5 anos que vão ser hospitalizadas. A gente vai trabalhar com as crianças que foram hospitalizadas pelo vírus sincicial respiratório. E a gente temos 4 objetivos específicos. Quais são eles? Descrever as características sociodemográficas dessa população que foi hospitalizada. A gente vai analisar a distribuição temporal e a sazonalidade dessas hospitalizações. Além disso, a gente vai descrever os sinais, os sintomas, os achados radiológicos e as comorbidades dessa população. E, por fim, vamos caracterizar a evolução clínica dos casos hospitalizados. Na nossa metodologia, fizemos um delineamento do nosso estudo epidemiológico, descritivo e retrospectivo, todos eles baseados em dados secundários do CIPEP, gripe, que no caso é o Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica da Gripe. Além disso, a gente teve 5 critérios de estudo para a gente poder incluir nesse trabalho. Quais são esses 5 critérios? Primeiro, tem que ser caso hospitalizado por estrago, como eu expliquei para vocês. A gente também tem que ter a confirmação laboratorial para o vírus sincicial respiratório, que mais lá na frente a gente vai ver que isso é muito importante. E a gente também tem que ser crianças menores de 5 anos, todas elas residentes do estado do Amazonas e no período de 2019 até 2024. Nessa primeira tabela, a gente pode ver o perfil sociodemográfico desse estudo. E no caso, na capital, a gente pode ver que mais de 75% dos casos estão presentes na capital e somados, menos de 25% estão em todos os interiores do Amazonas. Em outra análise, no sexo, a gente pode ver que o sexo masculino foi o que foi mais afetado por essa população, em contrapartida que foi um pouco menos afetado devido os estudos falam que devido à anatomia do trato respiratório. Também a gente pode ver na faixa etária algo que é muito importante no caso a gente fez essa estratificação de acordo com os estudos que classificaram de 0 a 29 dias como neonatal e de 1 a 2 meses, de 5 meses. E a gente pode ver que quanto maior a criança, menos ela vai ser afetada pelo vírus sincicial respiratório. E quanto menor ela tem mais gravidade, ela é mais acometida por essa doença. Que no caso de 1 a 2 meses, foi 28% das crianças do nosso total de 1.788. A gente pode ver também que quando a criança faz 1 ano, diminui drasticamente. A gente começa para 17% e depois com 2 anos, 4,4%. Além disso, analisamos a questão da raça-cor e podemos ver que 80% foram os pardos acometidos e, em sequência, os indígenas. E aqui a gente colocou mais aprofundado para mostrar para vocês que os
e a Nomames foram com 36 casos nesses últimos 19 a 2024, seguido pelo Canamari e o Aimuri Aguari. E todos eles foram em sequência comparados com os bairros. Pode passar, por favor. A gente também teve a análise da distribuição espacial. Fizemos um ranking dos maiores municípios que tiveram mais de 10 casos. Ou seja, dos 62 municípios, 50 municípios estão listados aqui que nesses anos tiveram mais de 10 casos. Com isso, quanto mais avermelhado é a cor, mais tiveram casos nesses últimos anos. No caso, a gente vê que no ranking, em primeiro lugar, ficou Manaus, a capital, com 1.354 casos, seguido de Parintins, Manacapuru e São Gabriel da Cachoeira. E por fim, a gente teve um empate no 10º colocado, que foi o Presidente Figueiredo, Maranhão e Boca do Acre. Na distribuição temporal, a gente analisou primeiramente a série temporal mensal. Quais foram os meses que esse vírus ficou mais presente, qual foi esse mês que ele teve no momento, e a gente pôde ver aqui nos meses de fevereiro, aproximadamente abril, a gente teve um pico de casos desse vírus nesses últimos anos. Mas você pode estar se perguntando, no ano de 2020, 21, 23, 2020, 21, 22, teve essa baixa e depois teve um aumento repetindo, por que teve esse padrão? Devido à pandemia, a gente pode pensar que não é porque não teve casos de vírus sincicial respiratório, foi devido os laboratórios focarem um destino maior para os testes da Covid-19. Então, como o nosso estudo ele vai caracterizar, dentro do nosso estudo precisa ter a confirmação laboratorial, nesse ano a gente teve uma baixa da confirmação laboratorial, porque teve um foco muito maior na Covid-19, na produção desses testes. Pode passar. Na curva sazonal, segundo a semana epidemiológica, que é algo muito importante, a gente vai ver que a partir da semana 8 até a semana 27, a gente vai ter um aumento gradual, com pico ali na semana 22, semana 23, dos casos nesses últimos anos. Então, no futuro a gente vai ver que isso é muito importante para que a gente venha trabalhar em relação a isso e se programar. Nas características clínicas e comunidades registradas, a gente tem aqui que das características clínicas tiveram a tosse, dispneia, febre, respiratório. Tudo isso foi um dos sintomas que as crianças menores de 5 anos tiveram como mais fatores. Nesse caso, elas podem ter mais de um sintoma, pode ter tosse, pode ter dispneia, tosse ou febre. Geralmente, em primeiro lugar, ficou a tosse. Além disso, a gente fez a análise das comorbidades. Essas crianças tinham alguma comorbidade? Quais eram essas? Quais eram que mais tinham? Qual era o tipo de comorbidade que elas tinham? Nesse caso, a gente pode verificar que a prematuridade, ou seja, mais prematura a criança, mais chance dela desenvolver o vírus social, ser acometida por esse vírus. Também temos que o sistema neurológico, quando ele não tem alguma deficiência, alguma questão, ele pode estar sendo associado com mais chances de desenvolver esse vírus e, no caso, desenvolver e evoluir para uma síndrome respiratória aguda grave, que é um dos critérios do nosso estudo. Pode passar. Analisamos também as características assistenciais e a evolução desses pacientes. Nesse caso, as características assistenciais, podemos ver que temos os pacientes que foram hospitalizados, temos os pacientes que foram hospitalizados e foram para a UTI e os que não foram para a UTI. Dos que foram para a UTI, tivemos uma mediana de 18 dias internados na UTI, com uma variação de 12 a 143 dias. Dos que não foram para a UTI, tivemos uma mediana de 10, de 0 a 368 dias. Além disso, no total, a gente teve que a mediana variável foi de 11 dias aqueles pacientes que tiveram ou não de ir para a UTI. Além disso, a gente analisou a radiografia de tórax, que é algo muito importante para a gente poder ver qual é o padrão desse vírus, do vírus sincicial respiratório. No caso, foi analisado que o vírus sincicial respiratório tem um padrão intersticial, um filtrado intersticial daqueles pacientes com mais de 31,4%. Além
hospitalizados, eles podem ser que precisem de suporte ventilatório. E a gente analisou isso também. O suporte ventilatório foi necessário em 1.152 crianças. E dessas crianças que precisaram do suporte ventilatório, a gente tem um suporte ventilatório não invasivo e um invasivo. E dessas crianças, a maioria não precisou de um suporte invasivo, no caso, 188 não precisaram, mas algumas crianças também precisaram de um suporte mais invasivo. Também verificamos a evolução dessas crianças, quando elas foram hospitalizadas, se elas evoluíram para a cura, se elas evoluíram para óbito, qual foi essa evolução desses 1.788 pacientes. No caso, a cura foi uma das grandes evoluções desses pacientes, com mais de 1.674 dos 1.788, de 2019 a 2024, mas também tivemos evolução para óbito, que no caso foram 52, quase 3% dessa população aqui do estado do Amazonas evoluiu para óbito. Podemos verificar, discutindo sobre esses resultados, que a imaturidade do sistema imunológico, a menor capacidade de combater esse vírus, foi uma das grandes causas, porque viram que nas comunidades a prematuridade foi um dos casos que mais levou eles a serem infectados por esse vírus. No caso, tem a ver com o sistema imune da criança sem maturidade. Também o calibre reduzido das vias aéreas dessas crianças favoreceram que venha a haver uma transmissão bronquiolar mais avançada nesses pacientes. Além disso, é um período que muitos desses vão ter uma queda do sistema imunológico, devido a eles estarem dentro da barriga da mãe, eles vão ter uma queda desses anticorpos para combater possíveis vírus. E é nesse momento que a maioria é infectada. Também tivemos que verificar que através da temporalidade, da sazonalidade dos casos, a gente pode ver uma janela de sazonalidade daquelas semanas epidemiológicas, da 12 a 27, daqueles meses que são mais frequentes, e a gente pode combater esse vírus e se programar para ele, para de fazer mais testes laboratoriais, porque vai chegar a época desse vírus, a questão de poder se programar e fazer uma prévia no serviço de pediatria para não superlotar, por exemplo. E tudo isso, nesse trabalho, a gente pode ver que pode ter decisões públicas muito importantes que é a partir dele. Aqui são as referências que eu utilizei. E muito obrigado, gostaria de agradecer. Boa, Ana, obrigado pela sua apresentação. Agora eu passo a palavra para a Blanca. Eu passo a palavra para a especialista Lilian Furtado Farias para fazer suas considerações. Lilian, você tem 5 minutos para fazer os seus questionamentos. Eu que agradeço por estar aqui, seu trabalho foi maravilhoso. Eu já tinha lido e adorei esse trabalho, acho que você explorou ele muito bem. E obrigada por escolher um tema tão importante para a gente, porque todos os anos a gente tem centenas de casos de síndrome respiratória aguda grave, e principalmente por vírus respiratórios, levando a uma consequência grave dessas crianças, hospitalização, suporte ventilatório, o impacto na saúde pública, e a gente mostrar isso como a gente mostrar como a gente precisa fazer a prevenção, incentivar a vacinação da gestante e cobrar a vacinação dessas crianças, e nesse período, em que período de tempo a gente deve vacinar essas crianças. Essa decisão de saúde pública que você mostrou, que gera um impacto muito grande nesse seu trabalho, porque isso mostra em que período a gente vai precisar vacinar essas crianças, que é algo que a gente ainda não tem disponível na nossa rede pública, mas como é importante a gente trabalhar com prevenção para esse vírus. Então, eu desejo a você, na sua caminhada profissional, você continue na pesquisa. Acho que o seu trabalho foi ótimo, eu só quero agradecer. Obrigada. Parabéns, Ana, primeiramente, excelente trabalho, gostei muito, tá? A escrita, algumas coisas pontuais também que eu não vou ao caso, mas me chamou a atenção aqui, e que eu
eu fiquei curioso porque eu acredito que, eu não sei se eu posso dizer subnotificada, mas a parte indígena, né, que eu acho que não é tão vista, entre aspas, por conta de até logística mesmo. Eu acho que acesso. Eu tive uma oportunidade de ir no município com os colegas aqui da UFS. Tem trechos que para chegar lá na aldeia é difícil, e isso me chamou a atenção, que está ali em segundo lugar a parte indígena deve ser um boom, né, se for mais, vamos dizer assim, explorado essa pesquisa, mas excelente, gostei muito e boa sorte, espero que continue, tá? E tem muito futuro. Parabéns. Bom ouvido e obrigado pelas considerações de vocês. Eu abro a palavra para a Leís, caso a Leís queira fazer uma fala sobre o trabalho. Eu também tenho a agradecer o Elano pelo todo o trabalho que ele desenvolveu. Foi um aluno maravilhoso. A gente não renovou, né, por questões pessoais dele, mas foi um aluno incrível, né? Realmente assim, os alunos que eu tive esse ano foram muito bons. A gente, né, pouco, né, que a gente se encontrava ali pessoalmente por causa realmente da minha agenda, mas toda vez que eu encontrava vocês, assim, né, vocês conseguiam desenrolar um trabalho maravilhosamente bem. Então, assim, o pouco que eu falava, né, eu fazia uma instrução e aí desenvolvia muito rápido. Então, Elano realmente, assim, como a Aline falou, você tem um diferencial, né? Continue, a gente vê, eu vejo todo o seu caminho que você está trilhando. Você vai ser não só um médico maravilhoso, mas uma pessoa maravilhosa. Então, isso faz uma diferencial muito grande. Então, quem está acompanhando você, vê como você é uma pessoa maravilhosa. E prossiga com isso para a sua vida. Porque isso reflete na sua carreira, reflete no seu trabalho, reflete na vida e reflete nas pessoas que estão em volta. Então, parabéns pelo trabalho, mas parabéns também por todas as suas vitórias que você teve nesse último ano. Então, parabéns. Fico muito feliz por você. Espero a gente se encontrar aí mais à frente. Por favor, quero deixar aqui, tá? Se você quiser ir para cirurgia plástica, por favor, tá? Não nos esqueça, por favor. Parabéns. Bom, obrigado, Fernando. Obrigado, Leís. Eu estou muito querido pela Leís. A gente conseguiu perceber isso desde a apresentação parcial. A Leís tem um carinho muito grande por ti. Bom, obrigado pelo trabalho. Agora eu desfaço a banca, né? E aí eu tenho um aviso também. A próxima banca seria da aluna bolsista Letícia Lasmar Sena, né? Que a orientadora dela é a Lara Bezerra. Só que eles enviaram uma mensagem para a gente ainda há pouco, dizendo que eles não vão conseguir estar aqui para apresentar. Por um problema pessoal de ambas, então não vai ser possível fazer a apresentação delas. Então, eu queria adiantar uma banca, né? E aí, que seria a banca do aluno Gabriel Neves Grandão. O Gabriel Neves está aqui e a banca dele está aqui também, que é a Laísa e a Érica Alves de Mesquita do Lacem. Então, só um adendo aqui. Os avaliadores, vocês fizeram a avaliação pelo link do QR Code, né? Galera, saindo daqui da FVS, vou colocar para vocês a parte de eu entregando o presente para a doutora. E só gratidão esse processo. Primeira iniciação científica concluída com sucesso. E muita gratidão mesmo à doutora, toda a equipe. Estavam fazendo várias perguntas, né, para as pessoas. Eu acho que eu fui muito claro na minha explicação e não deixei perguntas, assim, todas as lacunas de qual era a importância, o porquê eu tentei falar de tudo. E é isso.
Muito grato, tô muito feliz mesmo. E agora eu vou lá pra UFAM. E é isso, galera. Tamo junto. Tá filmando, deixa eu filmar. Vai ser os dois, não é? Pode ser. Só você agradecer pela nossa orientação. Só tenho a agradecer mesmo porque muito difícil, né, conseguir um orientador. A gente manda milhares de mensagens, muitas mensagens. Pode passar. Pode passar. Obrigado. Eu só queria agradecer pelo que eu comprei. Uma lembrança nossa. Eu preparei algo que, tipo assim, define meio que a sua trajetória, né? Que é o Rabi, a Marina, a senhora pesquisadora. Aí eu coloquei esposa, mãe, pesquisadora. Ai, eu vou deixar na minha. Ai, que lindo! Muito obrigado, Toque. Ai, que Felizmente não vai dar pra renovar por questões administrativas, mas... Olha, que lindo! Tá começando, pode ir Sim, depois já voltar. tem muito tempo. Menina, arrasou aqui nas escolhas. Olha, essa É recente aqui, ó. É recente. Ah, é. Verdade. Arrasou. Vamos tirar a foto? Vamos. Tira mais de perto um pouco. Já. Não, acho que não é você não que é o pesquisador. Já. Já? Agora. Já. Agora a gente tá aqui numa loja de tortas da frente do Araújo Lima. E eu tô aqui com a Duda. Eu me pego essa aqui. Da Oi, Duda. Aqui a Natália e o Miguel. E a gente pediu uma torta de maracujá e uma banoffee. Bora lá. Só que assim. Como que é diferente? Se uma mulher lá no México cair no banheiro, estando grávida e perder a criança, ela... Galera, acabei de sair da aula. E cheguei aqui no hospital. Bom dia, boa tarde. Acabei de chegar aqui no hospital e eu descobri que eu simplesmente, durante a aula de metodologia do trabalho científico, ganhei a premiação de melhor apresentação. Vocês acreditam nisso, meu? Tipo assim, claro, aí quem recebeu o prêmio lá na hora foi a minha orientadora, porque eu tô na aula, né, e eu não posso faltar essa aula. É uma aula muito importante, então não dá pra faltar. Sério, eu fiquei muito feliz durante a aula, agoniado, porque eu tinha que chegar aqui, né, que a cirurgia tá pra acabar, mas graças a Deus vai dar tempo. Tô conversando com a minha amiga Lene, né, que ela é enfermeira daqui, e ela vai me avisando os tempos, né? Graças a Deus. Muito bom ter contatos e amigos. E é isso. Coloquei meu sapato aqui. Sério, eu ganhei a apresentação, meu. O vídeo que vocês viram aí, eu acho que ninguém esperava esse plot twist, entendeu? Que eu iria ganhar a melhor apresentação. Vou colocar aqui. Meu, deixou minha calça aqui, mas eu morro de medo de alguém pegar e levar minha roupa e eu ficar sem roupa, entendeu? Porque, sei lá, né? Tem louco pra tudo. Minha chave. Deixar dentro da bolsa, porque às vezes eu posso esquecer aqui dentro, que já aconteceu. Meu óculos. Sério, eu estava muito agoniado, então eu não queria chegar depois que acabasse aqui. Eu vou lá dar um oi e dizer que eu já cheguei. E depois eu organizo o material. Bora lá. Pessoal, estou aqui no Cafolha e vou comprar um pão com tucumã e queijo pra dividir com a Lane, porque vem bastante, né? Apesar de eu comer sozinho muito de boa, mas é isso. Vou comer. Eu tô pensando se eu peço um pão com queijo ainda, porque vai ser minha janta, né, já. Aí eu vou comer um pão com queijo, metade de um pão com queijo tucumã. Dá até pra eu tirar o recheio e colocar mais no outro, tô pensando. Porque eu já tô com muita fome e depois eu vou ficar aqui até meia-noite por aí, porque a cirurgia de hoje à noite é uma lipo do corpo todo,
que já demora, né? Umas 4, 5 horas. E mais uma abdominoplastia. Então vai demorar bastante. Parece que é isso, né? Parece que é isso mesmo. E é isso, galera. Tamo junto. Galera, já comi. Eu não sei se eu falei que o dia da semana era hoje, mas hoje é terça-feira. E eu tô aqui no centro cirúrgico. E agora eu vou estudar. Tá acontecendo a cirurgia ali. Já filmei o antes e agora eu vou ficar estudando. E aí, galera, é 11h24 da noite. Eu tô aqui, ó, ainda desenhando. Já preenchi tudo que tinha pra preencher de texto. E é isso. Aqui é a lâmina. Expectativa. Realidade. Mas é isso, tô dando o meu melhor e seja o que Deus quiser. Galera, é 00:53, acabou agora a cirurgia. Acabei de filmar e bora lá. Tchau, Clíngia, tchau, Lorena, tchau, Erika. Até. Eu acho que não, até já conferi aqui. O fone tá aqui. Carregador. Tchau, Manão. Deixa eu dar uma olhada aqui nessa sala aqui, ver se não tô esquecendo nada. Porque os meus amigos mais próximos me conhecem que eu tenho um histórico de, às vezes, esquecer as coisas. Mas também porque olha como eu durmo, né? Deixa eu dar mais uma olhada aqui na RPA, que eu já havia olhado. Não caiu nada. Eu acho que tá tudo aqui. Tchau, Douglas. Tchau, doutor. Até. Tchau, enfermeira. Tchau, amigo. Tchau, tchau. Até. Aí entrou alguma coisa no meu olho, meu. Eu falei pra vocês que eu não sei se eu falei. Eu tenho medo que alguém venha aqui e leve minha roupa, sei lá. Mas eu mesmo assim continuo deixando aqui, né? Mas é isso. Tchau, galera. Definitivamente, eu acho que eu vou escolher uma especialidade cirúrgica, sabe? Tudo está me forjando pra isso, sabe? Deus já tá me preparando pra isso, sabe? Quando eu estiver no R1, que é super pesado, que a gente dorme muito pouco, 3 horas de sono, 4 horas de sono, tô vivendo isso no primeiro período. Chegar em casa, se eu tiver pique ainda vou dar uma revisada em membros superiores, pelo menos algum outro, tipo escápula, o clavícula, vou revisar. O clavícula eu já sei. Eu tava revisando nas férias clavícula e escápula, na verdade. Então, eu vou ver quais outros dois que faltam. Parece que ele deu 4 ossos. Só que eu só sei os acidentes ósseos. Eu não sei os músculos da escápula, nem da clavícula, nem as articulações que ele deu também hoje. Até escrevi bem aqui, ó. Força. Tava cansado, já era umas 10 e pouco. Mas deu tudo certo. Galera, bom dia, tudo bem com vocês? Quarta-feira, tô aqui no laboratório de anatomia, são 8h30 da manhã, cheguei aqui umas 7h55 e tô aqui revisando, escápula e é isso. O professor me chamou pra assistir a aula na outra sala, que eu cheguei e perguntei pra ele se eu podia ficar aqui nessa sala vazia, ele falou pra ficar assistindo lá. Só que ontem, como eu tava fazendo a apresentação do meu PAIC, e aí eu vou revisar logo pra não chegar e ficar lá perdido. Vai começar aqui a aula de anatomia, e eu tô aqui com a Natália, a Duda e o Miguel, e aí todo mundo já deu uma revisada aqui, né? E aí... A expectativa é caos e pânico. A expectativa é toda. Eu acho que eu tive a capacidade de absorver tudo ontem com osmose. E qualquer pergunta que me fizerem, eu vou conseguir responder. Eu vou deixar gravando pra ele falar. E tu, Miguel? Pra aula de hoje, assim. Eu nem lembro nem da aula de ontem, já tô aqui perdendo aqui. Não, e eu que nem vim pra aula de ontem, pra piorar.
Cada um pior que o outro. Acho que a Natália que tá melhor, que ela não saiu ontem. Não, vocês são tudo melhor, vocês têm muito. A gente tá mal, eu tô falando. Aqui, ó, gente, deixa eu mostrar pra vocês uma parte aqui do meu resumo. Aqui, ó, clavícula, acidentes ósseos, articulações e falta colocar os músculos. No grupo, meu nome é Lucas, eu vou ser monitor de vocês de anatomia. Particularmente para mim, a melhor matéria não só do período, mas do ciclo básico como todo, tanto anatom como anato 2. Tem gente que não gosta, né, porque, tipo, tem gente que gosta mais da parte clínica, mas eu particularmente gosto muito de anatomia. E, tipo assim, o Helder é PhD, então, tipo, ele tem muita coisa para ensinar, acho que vocês já perceberam. O introdutório de vocês foi muito rápido, eu achei, uma semana. Ele deixou de passar, acho que foi num circulatório, foi? Foi, né? Mas calma que vai dar certo. Então, bom, toda vez que a gente vai ver a lateralidade de alguma coisa, a gente tem que lembrar que é em posição anatômica. Não sei se lembram como que é, né? Olha para frente, olha para o horizonte. Então, essa mão aqui seria o quê? Esquerda ou direita? No dia da prova do simulado, tu pode fazer tudo isso. Tipo, tá aqui, tu pode, tipo, se imaginar em tu e tentar reproduzir, sabe? Como o Helder falou, pode. Só não pode tocar. Só não pode tocar. Aí tá, como o Helder falou, aqui nos ossos do carpo, eles se dividem nos ossos do carpo, procarpo, que é a mais proximal, a primeira fileira é procarpo, a segunda fileira mesocarpo, aí depois a gente tem os metacarpos e por fim as falanges. São 4 ossos em cada fileira. Os 4 ossos do procarpo, ou da primeira fileira, ou da fileira proximal, eu sempre faço assim, cada um tem um macete, um jeito de aprender, só que eu faço muito como o Helder faz, de lateral para medial. No caso aqui a gente tem 4 ossos do procarpo, que é o escafoide, semilunar, o piramidal e o pisiforme. O pisiforme, às vezes, ele parece um acidente anatômico, mas ele não é. Ele só está em cima mesmo do piramidal. Sim, eles meio que se articulam, sabe? Só que algumas pessoas confundem com acidente anatômico e tal, e não é. Eles só são bem próximos. Isso, escafoide, semilunar, piramidal e pisiforme. Escafoide. Eu estudei o semestre inteiro errado isso aí. Grava direito pro alto, assim fica de baixo, fica feio. Senão não vou gravar. Antes do outro chegar, vai rápido. Já? Volta pra me zoar. Oi, gente, tudo bem? A gente tá aqui no segundo dia da aula prática e o sentimento que a gente tá sentindo é de muita confusão, mas de muita esperança. E agora eu vou perguntar pra alguns amigos. Biblioteca, vamos estudar. Súzia, a Nath, tudo aqui, gastando seus milhões. Vamos aqui. Considerações da aula de anatomia. Foi uma aula muito boa, só que foi muito assunto, né? Foi una, rádio, todos os ossos da mão, e a revisão de clavícula, escápula e úmero também. Então é muita coisa. E ele falou que, tipo assim, pra semana que vem a gente tem que saber todos os ossos, todos os acidentes ósseos, porque ele vai conversar músculos e articulações, que ele ainda não começou. Só foi jogando várias coisas lá. E é isso. Agora é decorar. Galera, já tô aqui pelo hospital. Muito corrido, tive aula de ética médica à tarde, saí correndo pra cá. E é isso. Galera, deixa eu ver. Já cheguei do trabalho. Graças a Deus fui liberado mais cedo. Ela me liberou 10h40. Cheguei em casa mais 11h12. E estou estudando. Tá no horário de Brasília, não se assustem. Aqui que é o horário real. Vou imprimir aqui uma clavícula. Porque apesar de eu ter iPad, eu gosto muito de faltar o papel. De estudar por papel, sabe? Sinto que eu aprendo mais, me distraio menos, eu gosto, sabe? Apesar de dar bem mais trabalho. A gente precisa, se a incisura vai de dificuldade, que é mais lateral aqui.
Galera, quinta-feira a gente teve aula de anatomia agora pela manhã e foi basicamente uma revisão de todos os ossos, e agora pela tarde a gente vai revisar também com os monitores. E a gente tá almoçando agora, comendo aqui no café da Neide, e é isso, tá bem gostoso. Então, pessoal comendo, de boa. A gente tá revisando agora a anatomia aqui. A Duda vai fazer o relatório de histologia. Ela tá muito feliz de fazer esse relatório. Foi sempre um sonho, né? Desenhar célula. A Nath tá aqui no húmero. Eu vou ficar no húmero um tempo, depois eu vou E eu vou também ver o húmero aqui também. E é isso, galera. Agora cancelou a aula de hoje da tarde por causa que tá de greve, né, dos ônibus. E aí a gente tem que fazer uma atividade, tirar uma foto de um local, acessibilidade e saúde. A gente tá agora aqui esperando chegar a nossa vez pro simulado. Os monitores ali, ó, Daniel. E a gente tá só esperando aqui chegar a nossa vez pro simulado. De 1 a 8, tenta aqui numerar aqui que eu numerei errado. É 1 AB, 2 AB. A Lara tá de boa, a Lara tá de boa. A Lara tá desestabilizando todo mundo na mente. Na hora que ele foi, ele me deu a peça que a perna começou a tremer. Eu, caralho, que é isso? Ontem. E o sotaque dela só melhora, né? Não, a Lara é muito legal. Você sabe o negócio, você formular o que você... Às vezes a gente não sabe mesmo, a gente não sabe. Tem que falar. E aí, Lara, como é que tá pro simulado? Tá de boa. Ontem tava nervosa. Saulo tá revisando tudo aqui pra tirar 10 no simulado. Chegou nossa vez, vamos andar de costa agora. Andar de costa, né, que é o nome, né? Tamo entrando aqui, tamo entrando. Costa. Tamo entrando. Vou levar vocês até a última experiência que eu puder gravar. Olha, a Mara gostou. Saindo, o monitor conferindo ali, ó, pra ninguém colar. Aí, galera, tô aqui revisando a Nato enquanto tá acontecendo a cirurgia, né? E... tô fazendo o Anki. Sério, vou aprender tudo que puder. Isso aqui eu já coloquei do rádio, entendeu? Mas eu tô colocando mais fotos e mais fotos. Tipo assim, eu coloquei da foto de verdade, coloquei agora, tô colocando do Nether, tudo. Vou saber de tudo, em nome de Jesus. Eu tô aqui na liga de plástica, vim pra aula. Agora a gente vai fazer uma roda de discussão sobre os artigos que a gente vai produzir. Olha a minha amiga ali, ó. Luíse, que é a doutora. Boa noite. Galera, cheguei de novo. Serviço que é pra uma pessoa fazer, a gente fazendo em 3, ó. Uma abre a porta, o outro empurra e a Laine fecha. Eu fecho aqui, ó. Aí, olha só. Aí colocamos aqui, vamos subir. 11 horas da noite, a gente todo feliz. Não, tem fantasma não. Sangue de Jesus tem poder. Aqui é um hospital cristão. Ó, e aí tá subindo aqui, pessoal, pra gente não ter que ficar carregando instrumento pesado, essas coisas, entendeu? Para. Mas é pra voltar também, né? E também não dá pra subir aqui com isso aqui. Dá, né? Ó. Vai, puxou, agora eu vou empurrar. Ó, vai dizer que eu tô fazendo alguma coisa. Vai, agora empurra.
Vai, Lene, vai mais rápido pra abrir a porta. Isso é sedentarismo, sabia? Só tá usando Monjaro, fica assim. Tô bagunçando. Galera, é 00:46, finalizando aqui mais um dia de trabalho. E gravando pra vocês aqui, realmente falar a verdade por disciplina, porque eu tô muito cansado. Mas é isso. Amanhã talvez a aula seja cancelada ou não, por causa da greve dos ônibus. Mas de qualquer forma eu vou estar indo pra aula. E é isso. Sumi. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sexta-feira, último dia da semana aqui na UFAM, último dia de estudos nessa semana. E o vlog ele tá bem longo, né? Que eu coloquei a minha parte da minha apresentação lá no PAIC. Então se você vai assistir até o final, assistiu até o final, é porque você realmente tá interessado no assunto ou você é um dos meus amigos de verdade que assistem mesmo. Não que os outros não sejam, né? Que todo mundo é ocupado, mas se você tá aqui, você tem algum motivo. E você deve estar se perguntando, por que, Erlan, você grava esses vlogs, você fica gravando e tal? Eu acho importante, sabe, para deixar registrado. Porque vai ter um momento que eu não vou estar mais na faculdade. E aí eu vou poder deixar registrado e quando eu quiser assistir eu vou poder ver como era, sabe? Quando eu, sei lá, for residente de cirurgia geral, vou pegar e falar, vou dar valor mais do que eu já daria porque eu vou lembrar. Uau, passei por tudo isso para chegar até aqui. E vou ter algo palpável para lembrar. Chegando agora eu vou para a biblioteca. Os meus amigos estão lá e depois a gente vai para o ICB, né? Que é o Instituto de Ciências Biológicas, Departamento de Biologia Celular, para a gente ter aula prática de Biologia Celular. E aí a aula da tarde foi cancelada, mas eu tenho que fazer uma tarefa de saúde coletiva até 11 horas. E é isso. Tá, daí a gente tem que ir pra baixo e pra esquerda. Esse é o código. Aqui. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Eu acho que é esse bolsão aqui que ele falou. Eu só preciso dar na cozinha lá em cima. Agora a gente tá aqui, ó, todo mundo tentando achar tecido conjuntivo da cabeça de um gato. Aqui não dá pra ver muito bem, não vai dar pra focar. Ó, olha, tá dando. Olha aí, ó, vocês estão vivendo a experiência do microscópio. Olha aqui, Miguel, olha aqui, Miguel. Olha aqui. Ó. Conseguiu? Olha aí, tá focando aqui, ó. Só que só no vídeo. Olha aí. Não, tá, tô confundindo com o Galera, acabou a aula. A professora de saúde coletiva passou uma atividade pra gente fazer, então não vai ter aula agora à tarde. E aí, eu vou pro hospital agora. E é isso. Galera, agora a gente tá aqui, ó, na RU. Calma aí, só pra você. Parece que é frango assado, né? Bora ver. Galera, cheguei aqui no hospital. E última cirurgia da semana. E é isso, galera. 12:30. Deixa eu ver. Não, é 1:15. Pessoal, vou finalizar aqui o vlog. E muita gratidão por essa semana. Foi muito agitada, mas vencemos. Essa luz deveria estar pra cá, né? Mas vencemos, graças a Deus. Agora eu tô aqui revisando meus versículos, depois vou estudar anatomia. E é isso. Tamo junto. Se você chegou até aqui, parabéns, você é um guerreiro, uma guerreira. E a minha semana é assim, entendeu? Muito agitada mesmo. Mas graças a Deus eu gosto muito disso. Tchau.